Está começando o terceiro episódio da série Fundos de Investimento e hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos fundos e saber um pouquinho mais como funciona. Vamos adentrar um pouquinho mais, certo? Meu nome é Luiz Gustavo e está começando mais um Banco Investing. A estrutura do fundo é muito interessante você saber como funciona porque nós temos diversos cargos e cada um tem seu papel fundamental no fundo. Nós temos o gestor, o administrador, o custodiante, o auditor, o distribuidor e a Assembleia Geral dos Cotistas. O primeiro cargo que a gente vai falar é o gestor, que já dá para entender um pouco o gestor que gerencia ali, então já dá para ter um pouco de ideia. Sabe aquele investimento que você faz no fundo? Por exemplo, eu aportei naquele fundo. Aquele dinheiro, quem vai gerenciar é o próprio gestor. Ele que vai decidir onde ele vai investir, onde ele vai colocar, dependendo da característica principal do fundo. Se ele é um fundo de ações, um fundo imobiliário. Inclusive, se você não sabe as características dos fundos, não sabe quais são eles, fiz um vídeo e eu vou deixar ele aqui, para você assistir. Foi o vídeo anterior, o segundo episódio. Dá uma passada lá e entenda um pouquinho mais e depois volta para cá. Além disso, os gestores só podem atuar no fundo se eles estiverem registrados junto à CVM, sendo que o gestor pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que é uma empresa. O segundo cargo é o administrador. O administrador nada mais nada menos ele modela o fundo, certo? Então ele cria as políticas, ele cria suas características, seus objetivos e além disso ele tem como característica também divulgar fatos relevantes, que é aquele e-mail que normalmente os fundos mandam sobre fatos relevantes, alguma coisa muito importante. Informar também para os cotistas o valor da cota naquele dia. Também ele deve elaborar um serviço de atendimento, como se fosse um atendimento ao cliente, para sanar as dúvidas dos acionistas, daqueles que investem naquele fundo. Por exemplo, estou com uma dúvida aqui, aquele serviço de atendimento ali vai me ajudar. O terceiro cargo é o custodiante. O custodiante é nada mais nada menos onde vai ficar guardados os ativos daquele fundo. Por exemplo, o gestor lá pegou o dinheiro que você investiu no fundo e ele investiu em ações, porque é um fundo de ações. Aquelas ações que ele comprou vão ficar junto ao custodiante, ou seja, uma instituição financeira que guarda aqueles ativos para você, para o fundo no caso, né? Além disso, o registro, a liquidação física, a liquidação financeira e os exercícios de direito são todas funções do custodiante, ou seja, daquela empresa que é contratada para guardar os ativos daquele fundo. O quarto cargo, como o próprio nome diz, é o distribuidor. Ele é responsável por oferecer as cotas para as pessoas comprarem, ou seja, ele vende, é como se fosse um vendedor de cotas, digamos assim. Aí podemos incluir como distribuidor o banco ou a corretora que aquele fundo está localizado. O quinto cargo e um dos mais importantes é o auditor. Por que o auditor? Porque o auditor é aquele cara chato, sabe? Que vem ver se está tudo em ordem, tudo conforme as leis. É aquele cara que vem literalmente para arrumar a casinha, sabe? A principal função do auditor é ver se está tudo dentro das normas, tudo dentro das características daquele fundo e dar maior transparência para o mercado e para o investidor, para o cotista daquele fundo. Para ele saber tudo o que está acontecendo, quais são as características, se está seguindo as normas, se tem alguma coisa de errado. Tem que ter um auditor, porque se não tem auditor, não tem fundo. Assim como o gestor e o administrador, o auditor também deve estar regularizado e registrado junto à CVM. Se ele não tiver regularizado ou cadastrado junto com a CVM, ele não pode atuar naquele fundo. E o sexto item, que não é um cargo, mas faz parte ali da estrutura, que é a Assembleia Geral dos Cotistas. Dentro do fundo, normalmente quem decide ou é o gestor ou o administrador. Porém, tem algumas coisas que o gestor e o administrador não podem decidir sozinhos. Então, tem a Assembleia Geral dos Cotistas que decide por todos que estão ali dentro. Então, os cotistas vão para a Assembleia e fazem a votação. E normalmente é sobre substituição do administrador, do gestor ou do custodiante, aumento de taxas ou alteração de cálculo para taxas de performance ou taxas de administração. E o terceiro, a alteração das políticas de investimento do fundo. A Assembleia Geral dos Cotistas pode ser convocada tanto pelo gestor, administrador ou custodiante,
mas também pode ser convocada por aquele acionista, aquele cotista que possua mais de 5% das cotas daquele fundo. Ou seja, eu tenho 6%, eu posso convocar uma assembleia a qualquer momento para debater um dos 3 itens que eu falei logo atrás. Vale a pena dizer também que uma cota é igual a um voto. E também, antes de toda a assembleia, todos os cotistas devem receber uma carta sendo convocados para a assembleia com no mínimo 10 dias de antecedência. Depois dessa assembleia, o fundo tem até 30 dias para divulgar os resultados que foram acertados na assembleia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder, porque semana que vem, dia 26/8/2020, tem o 4º episódio. E o 4º episódio, vamos falar um pouquinho sobre risco, né, de investir em fundos de investimento. O que você acha? Acho que vale a pena, né? É importante saber um pouquinho sobre o risco que você corre ao investir em um fundo de investimento, certo? Muito obrigado e até a próxima com mais um Banco Invest.